O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão dizer-me: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra aquela casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, o Evangelho de hoje é muito conhecido por nós. Se a gente fizer uma pergunta, qual é o Evangelho de hoje? Todo mundo vai responder o Evangelho da casa sobre a rocha e da casa sobre a areia. Aonde você está construindo a sua casa? Na rocha ou na areia? Mas o Evangelho não quer falar sobre construção de casa. Não é um manual de engenharia. Não. A construção da casa sobre a areia e sobre a rocha é como a cereja daquele bolo. É só um detalhe. O Evangelho de hoje não quer falar sobre casa. O Evangelho de hoje quer falar sobre o reino de Deus. Jesus foi desdobrando esse assunto até chegar nos exemplos da casa sobre a areia ou sobre a rocha. Mas como para nós é sempre mais fácil desviar o assunto mais sério e ficar com os detalhes e ficar com o menos importante, a gente faz isso até com o Evangelho. O Evangelho de hoje, Jesus está dizendo assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele está dizendo: nem todo mundo que vai na missa do Pai das Misericórdias vai para o reino dos céus. Nem todos os padres paramentados que estão lá no altar hoje, só porque são padres e estão celebrando a missa, vão para o reino dos céus. Nem todo aniversariante de hoje vai para o reino dos céus. Nem todo mundo que... Não é assim. Olha como é sério. Não é só brincar de construir a casa sobre a areia ou sobre a rocha. O assunto é mais sério. Mas todas as vezes que o assunto é mais sério, a gente encontra um jeito de enfeitar e desviar a atenção. Olha o que Jesus está dizendo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai. O ingresso, o convite, o ticket para entrar no reino dos céus é colocar em prática durante essa vida a vontade do Pai. E aí Jesus vai destrinchar esse assunto, esse é o foco, se eu faço ou não a vontade do Pai no dia de hoje, se eu faço ou não a vontade do Pai nas coisas que eu vivo hoje. E aí Jesus vai dizendo, chega ao ponto de falar que as pessoas que não praticam a vontade do Pai, um dia podem ouvir dele: eu não te conheço. Mas Senhor, eu levantei cedo naquele dia para ir na missa do Pai das Misericórdias lá, estava frio, uma vontade de ficar deitado e dormindo. Eu fiz o sacrifício de ir na missa, eu fiz o sacrifício de entregar a minha vida, eu fiz o sacrifício...
Não vos conheço. Eu até construí minha casa sobre a rocha. Não vos conheço. Porque o que nos torna conhecidos por Deus é quando Ele olha para a nossa vida e reconhece os traços dele em nós. E como é que esses traços dele em nós vão ficando mais evidentes? Nós que fomos criados à imagem e semelhança dele, à medida que nós vamos colocando em prática a vontade do Pai, vai ficando evidente, vai ficando visível, vai ficando claro na nossa vida que nós somos do Pai. O que é um santo? Um santo é alguém que colocou tanto em prática a vontade do Pai que foi se santificando, foi ficando parecido com o povo do céu. Até aqui não chegou a casa da rocha nem a casa da areia. Ela vai chegar só no final. Porque a meditação hoje é eu coloco em prática aquilo que eu escuto. Ou eu só escuto e faço do jeito que eu quero, como eu quero. Porque é isso que Jesus está dizendo. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é um homem prudente. E o que é a prudência? A prudência é ter a coragem de colocar em prática essas palavras, ainda que seja difícil, ainda que eu tenha que construir a minha vida sobre a rocha. Olha agora aparecendo no final a casa. E construir a casa sobre a rocha significa muitas vezes escolher o caminho que não é o mais fácil, que não é o mais rápido e nem é aquele segundo a minha vontade, mas aonde eu abro mão da minha vontade para fazer a vontade do Pai. Não porque eu sou masoquista, não porque eu sou louco, não porque eu sou desequilibrado, mas porque eu fiz uma escolha. Eu poderia colocar em prática ou não aquilo que eu ouvi. E colocar em prática aquilo que a gente ouve do Evangelho dá trabalho, é exigente, não é mágico, não basta ouvir e já acontece. Ouviu e aconteceu. É preciso trabalhar, por isso a imagem de uma casa construída sobre a rocha dá trabalho para colocar aquele alicerce. Dá trabalho para levantar uma parede ali, mas a firmeza daquela rocha garante que quando a tempestade vier, aquela casa vai aguentar. Aquele homem prudente que edificou a sua vida sobre essa rocha e dá trabalho, a mão fica calejada, a gente fica cansado, não tem tempo para descansar, porque aquele trabalho ali é duro, é o nosso processo de conversão, é o nosso processo diário. Isso é a prudência, isso é a imagem de construir uma casa sobre a rocha. Mas existe o outro caminho, que o próprio Jesus vai dizer: aqueles que ouvem as minhas palavras e não as põem em prática, é como um homem sem juízo. E aí esse homem sem juízo é comparado a uma casa construída na areia. Gente, cavar areia qualquer um cava. Construir castelos na areia, qualquer um constrói. Mas basta um vento, basta uma onda, e aquele castelo acaba ruindo. É mais fácil, é mais rápido. E nós somos o tempo todo tentados a fazer a escolha pelo mais rápido e pelo mais fácil, porque a nossa vida precisa ser prática, a nossa vida precisa ser leve, a nossa vida precisa ter um bem-estar maravilhoso. Não é essa a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é que todos nós sejamos um povo com a casa construída sobre a rocha, mas isso passa pela nossa escolha. Como na primeira leitura de hoje, essa escolha difícil que essa escrava teve que fazer, Agar, maltratada pela sua senhora, consegue fugir, está no meio do deserto, e no meio do deserto aparece para ela um anjo que diz: volta para sua senhora e ser submissa a ela. Era tudo que ela menos queria. Ela conseguiu fugir, ela estava sendo maltratada, ela consegue fugir. E escolhendo o caminho mais fácil, um anjo aparece para ela e diz: volta. E ela poderia ter escolhido obedecer ou desobedecer. Na primeira leitura ela escolheu obedecer, ainda que ela não entendesse. Mas eu estava sendo maltratada, eu consegui fugir e agora eu tenho que voltar. Muitas vezes a casa construída sobre a rocha
acontece quando eu tenho a coragem de voltar da facilidade de fazer a minha vontade para o compromisso de fazer a vontade do Pai. Muitas vezes não é gostoso, é dolorido. Muitas vezes não é divertido, é exigente. Mas lembre-se que o Evangelho de hoje não fala sobre a construção de casa. O Evangelho de hoje fala sobre entrar no reino dos céus. E aí, meu amigo, e aí, minha amiga, meu irmão, minha irmã, cada um precisa fazer a sua escolha. Não vai bastar dizer Senhor, Senhor. Não vai bastar dizer eu fui lá na missa, no Santuário do Pai das Misericórdias, durante o Congresso da Renovação Carismática dos 50 anos. Não vai bastar isso. Deus vai olhar para a minha vida e para a sua vida e vai ver se a nossa vida tem as marcas da vontade de Deus. Porque quem faz a vontade de Deus traz marcas. E se você olha para a sua vida e não tem as marcas da realização da vontade de Deus, se preocupe. Talvez você fez da sua vida um castelo de areia, mas a primeira chuva, a primeira tempestade que vier, ele vai cair. Que Deus nos conceda a graça de portarmos, de carregarmos as marcas de fazer a vontade de Deus na nossa vida, porque são elas que vão dar para mim e para você o acesso direto ao reino dos céus. cançãonovaplay.com. Assine já!